E eu vejo a TV fazendo a cobertura aqui da BEA nessa noite de assinatura de livros. Eu tenho o prazer de conversar aqui com o Manuel Mendes, que trouxe 2 livros aqui nessa noite, mas que tem já 4 livros publicados, não é isso, senhor Manuel? Exatamente, quatro livros publicados. Esses dois são a respeito de Brasília. São a construção de Brasília, todos dois, em campos diferentes, né? Os outros dois são livros. É uma história um pouco autobiográfica e outro é uma história do meu município, onde eu nasci, em Bom Jardim. É os quatro. Mas esses dois estão esgotados, eu só tenho alguns livros desses que eu trouxe hoje já distribuídos aqui todo na feira. E como é que foi a experiência para o senhor de traduzir esse livro para o inglês? Não, eu não traduzi ainda. Não. Não. Eu tenho, inclusive, uma sobrinha que é tradutora, mas ainda não traduzi, porque deixei dar um tempo mais. Está encaminhando. Está encaminhando, está com ela já. Então esse aqui é privilégio só dos brasileiros. Só dos brasileiros, por enquanto. Tá? E conta pra gente como que é a experiência do senhor falando sobre Brasília. Olha, é bem interessante, porque eu tive a verdadeira aventura de ter chegado ao Brasil no início da obra. Quando Juscelino teve a ideia de construir Brasília em 1956, a obra começou aos poucos em 57. Eu trabalhava no Rio e fui convidado para participar do pequeno grupo inicial. Lá eu fui para Brasília, onde não existia nada, era apenas o cerrado, que é uma vegetação típica, parecido com a savana africana, e lá fiquei numa casa de madeira provisória, um barracão de madeira, e depois minha mulher foi também com meu filho, ficamos nesse barracão com mais 8 ou 10 colegas. E ficamos assim para iniciar a obra, porque não havia absolutamente nada no local. Iniciada a obra, primeiro fizemos toda uma cidade quase de madeira para nós ficarmos nela, entendeu? Depois fomos fazer a obra definitiva. Que aventura, senhor Foi Manuel. uma aventura. Ficamos lá assim e daí eu mesmo tinha dúvida de Brasília ficar pronta. Na época certa, que o Juscelino queria inaugurá-la em 60. E nós começamos, na verdade, só em 58. Mas, felizmente, ficou pronta a cidade. Dava para mudar já. E o Juscelino, então, não quis alterar, mudou a capital no dia 21 de abril de 1960. Aí, a partir daí, Brasília era a capital do país, não mais o Rio de Janeiro. Nossa, então nós estamos falando com uma pessoa que participou da história do Brasil. Participei em Brasília, inclusive, desde a sua, como eu disse, desde o início da Da obra, criação quando começou, mesmo. quer dizer, provisório, lá no meio do mato, entendeu? Sem luz, sem nada. Depois botamos um gerador para produzir luz, mas ficamos naquele, no verdadeiro deserto nós ficamos. Porque era uma área inóspita e não tinha nenhuma civilização, nenhuma cidade próxima. Bem que foi uma aventura muito grande e uma coragem do presidente de, no meio daquela área, resolver construir Brasília. Agora, era uma área geográfica muito boa, que é no Cerrado, plana, de clima bom, de maneira que a ideia acabou dando certo. A cidade hoje está grande, o Brasil se expandiu para o oeste, porque antigamente o oeste era desconhecido, só se conhecia a beira-mar. Hoje não, hoje a parte central do Brasil, né, está bem desenvolvida, produz muito arroz, produz muita soja, entendeu? E fora a capital, que tem escritores, autoridades diversas, ele leva toda uma vida oficial bem ativa. Olha, essa aventura toda, será que em 4 livros coube tudo? Aliás, só foram de Brasília só 2. Só dois? Esses dois que Conseguiu você resumir tem nesses aqui. 2 livros, É, essa que tem aventura aqui toda? quase mais ou menos. Esse aqui, o meu testemunho de Brasília, é a história de Brasília do início. É aquele acampamento, você vê aqui o início, quando começou, não tinha casa nenhuma, era aquela história inicial. O Cerrado de Casaca, que é esse grosso aqui, foi uma outra história. A história da mudança das embaixadas e do Itamaraty para Brasília. Porque eles resistiram, o Itamaraty resistiu, não queria mudar para Brasília. E resistiu 10 anos. A capital mudou em 1960 e o Itamaraty só mudou para Brasília no dia 20 de abril de 1970. Então isso aqui é a história dessa mudança, a novela que foi, construíram o palácio, tocaram fogo no palácio, Meu Deus. sabotaram, entendeu? Meu Deus. Mas está lá hoje a cidade bonita, a parte do Itamaraty é uma das mais bonitas. Forte, O Itamaraty firme. funciona bem lá hoje, entendeu? Isso. Todo mundo feliz.
Seu Manuel, muito obrigado pela persistência e pela boa vontade do senhor de trazer essa história tão rica aqui no livro para a gente ver e dar a oportunidade a todos os brasileiros de conhecer um pouquinho, para quem não conhece, a história de Brasília. Parabéns e muito obrigado pela sua participação. Tá, agradeço a você. Foi muito boa essa participação minha na Feira do Livro aqui de Nova York, bastante movimentada. Foi uma ideia boa e, graças a essa ideia, eu vim aqui trazer isso. E a gente espera ver o senhor aqui mais vezes nessa biblioteca. Espero. Vou ver se publico mais livros, entendeu? Isso Ainda mesmo. estou com ideias, é só ver. Muito obrigada. Obrigado a vocês, entendeu? E a todos aqui, brasileiros aqui de Nova Iorquinos que estejam nos assistindo. Isso. Tá bom? E para quem quiser achar o livro do senhor, tem um website, um telefone? Não, porque esse livro está esgotado, né? Tem alguns que aí é com ela, com minha mulher. Ela é quem cuida dessa parte, né? E onde que a gente pode achar esse livro? No site da Tesauros. No site da Tesauros, todo mundo pode encontrar lá. O livro, exatamente. Eu não lembrava Perfeito. disso. Aí, Porque, perfeito. o meu não tenho mais. Aham. Agora a editora deve ter alguns livros dela. Ah, com Porque certeza. quando ela edita um livro, ela fica com uma parte, né? E outra parte é nossa. A minha parte acabou. Ah, então, Os últimos exemplares eu distribuí aqui hoje. missão cumprida. Cumprida já. E agradeço muito por essa participação Obrigada, aqui, senhor. tá? Obrigada, Obrigado. Viu? senhor.